Jadon Sancho foi contratado pelo Chelsea na sexta-feira, que foi o último dia da janela de transferências lá na Inglaterra, e foi oficializado no sábado, aparecendo até no campo ontem para ser apresentado oficialmente para a torcida. O atacante chega inicialmente no Manchester United por empréstimo de apenas uma temporada, e depois o Chelsea terá obrigação de compra avaliada em 29 milhões de euros, já contando valor fixo e bonificações. Estou muito animado por estar aqui, Londres é onde cresci e estou feliz por estar de volta. O técnico Maresca falou comigo sobre o projeto e para um jovem jogador é emocionante. Espero poder trazer gols e assistências para o Stamford Bridge. Foi o que falou Sancho após ser oficializado. O camisa 19 já está treinando aí com os novos companheiros, porém a sua estreia deve demorar um pouquinho, já que agora estamos entrando na data FIFA, tá bom? O próximo jogo do Chelsea é somente no dia 14 de setembro, no sábado, contra o Bournemouth. Então o Sancho vai ter um bom tempo aí pra treinar, pra se adaptar, e aí vai fazer a sua estreia justamente no dia 14 de setembro. Lembrando que ele não joga uma partida do campeonato inglês há pouco menos de um ano, quando ele foi afastado após as polêmicas com Erik ten Hag. Então o Sancho tá doido pra voltar a jogar a Premier League e vai fazer isso pelo Chelsea. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora dar aquele rolezinho pelos jogos de ontem aqui no Campeonato Brasileiro e também nos principais jogos que tivemos lá no futebol europeu. Osimhen, o que ele tá fazendo com a carreira dele, vou te explicar melhor essa história. Bora falar sobre brasileiro chegando lá no time do Al Hilal. Fábio Carille corre risco de ser demitido do Santos. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, tivemos o Internacional vencendo o Juventude por 3-1. Inclusive, a torcida dos donos da casa não esqueceu a saída de Roger Machado pro Colorado, e ele foi recebido com uma chuva de notas falsas. Palmeiras segue respirando na disputa pela ponta do Campeonato Brasileiro, e isso é porque ontem eles visitaram o Atlético Paranaense, onde conseguiram vencer por 2-0, com gols de Estevão e Maurício. Red Bull Bragantino conseguiu uma boa vitória por 2-1 em cima do Bahia, com direito a gol no fim, e assim ele se afasta um pouco da zona de rebaixamento. Outro que conseguiu um alívio em relação ao Z4 foi o Fluminense, que venceu o São Paulo por 2-0, com gols de Keno e Cauã Elias. Vasco venceu Vitória por 1-0 lá no Barradão, e assim o time baiano fica ainda na zona de rebaixamento. Corinthians surpreendeu a muitos e ontem conseguiu vencer o Flamengo por 2-1. Nos acréscimos ainda houve uma confusão generalizada, com expulsões de Kaká, Yuri Alberto e Carlos Alcaraz. Cruzeiro voltou a vencer no Brasileirão ao meter 3-1 no Atlético Goianiense, lembrando que a Raposa vinha de um jejum de 5 partidas. O Atlético Mineiro estragou a festa da torcida do Grêmio no retorno à Arena, pois com gol no finalzinho eles viraram placar e venceram por 3-2. Na tabela, o Botafogo lidera com 50 pontos, Fortaleza tem 48, Palmeiras 47 e Flamengo completa o G4 com 44 pontos. No Z4 temos Corinthians, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense. O técnico Fábio Carille pode estar vivendo sua última semana no Santos, e isso é porque ele está sofrendo uma enorme pressão por conta dos maus resultados. O próximo jogo é contra o Brusque no sábado pela Série B, e ele aguarda alguns retornos de jogadores, também por alguns reforços. O portal GE informou que o técnico conta com o apoio do elenco, e inclusive o capitão Giuliano trouxe a responsabilidade para os jogadores após a sequência de 4 jogos sem vitória pela segundona. Segundo o portal GE, para o jogo contra o Brusque, o Carille deve contar com o retorno do zagueiro Jair, que não foi embora para o futebol europeu, também com o lateral Escobar, que cumpriu suspensão, e espera o retorno de Júlio Furch, pode contar aí com a estreia do goleiro Renan, e também pode aparecer alguns nomes que ainda não foram anunciados pelo Santos, tá bom? Lembrando que hoje é o último dia da janela de transferências aqui no Brasil. O Santos atualmente é o vice-colocado da Série B com 40 pontos, ficando com 3 a menos do que o líder Novo Horizontino. Torcedor santista, você acha que tá na hora do Santos trocar o Fábio Carille? E se tiver na hora, quem seria um bom nome pra assumir? Comenta
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, pela quarta rodada da La Liga, o Real Madrid venceu o Real Betis por 2-0. Inclusive, Mbappé desencantou no Campeonato Espanhol, marcando um gol aos 67 minutos e depois ainda marcou mais um de pênalti aos 76. Barcelona lidera o campeonato com 12 pontos. Real Madrid, Atlético e Villarreal completam o G4 com 8 pontos cada. Lá na Premier League tivemos o Newcastle vencendo o Tottenham por 2-1. Nessa partida, Sandro Tonali voltou a jogar após ficar 316 dias longe por conta da punição por apostas. Chelsea ficou apenas no empate em 1-1 contra o Crystal Palace. Liverpool visitou o Manchester United lá no Old Trafford e meteu 3-0, com direito a 2 gols de Luiz Dias e mais um de Mohamed Salah. Casemiro foi um dos jogadores mais criticados nessa partida e inclusive ele foi trocado no intervalo, né? Houve aí um boato nas redes sociais que ele teria deixado o estádio já na hora do intervalo, mas isso é mentira e o próprio Erik ten Hag confirmou isso, tá? O Casemiro ficou no estádio a partida toda e só foi embora depois junto com os outros jogadores. Os 2 primeiros gols aí do Liverpool, né, se originaram em jogadas por conta do Casemiro, onde ele errou um passe e depois perdeu uma bola, tá? O jogador é um dos mais criticados, muitos torcedores do United já pedem pra que ele vá embora, inclusive, né, muita gente falou, devia ter ido embora na última janela, até o Jamie Carragher voltou a falar, né, que tá na hora do Casemiro considerar ligas alternativas, já que não tem mais futebol pra jogar nas principais ligas. Você acha que ele tem que continuar no futebol europeu ou realmente vocês concordam aí com o Carragher que tá na hora de começar a cogitar ligas alternativas, MLS, Arábia? O que vocês acham? Comenta aí. Após 3 rodadas, City e Liverpool tem 9 pontos cada na ponta da tabela. Brighton, Arsenal e Newcastle vêm logo atrás com 7 pontos cada. Pela Bundesliga, ontem o Bayern de Munique venceu o Friburgo por 2-0 com gols de Kane e Thomas Müller. Inclusive nesse jogo, Müller se tornou o atleta com mais jogos pelos bávaros, chegando a 710. Heidenheim e Bayern de Munique estão na ponta da tabela com 6 pontos cada. Leipzig, Borussia e Union Berlin vêm logo atrás com 4 pontos. Pela Série A italiana tivemos empate sem gols entre Juventus e Roma. Paulo Dybala começou a partida no banco de reservas e o técnico Daniele De Rossi explicou que isso é porque Matias Soulé vai ganhar mais minutos e Paulo Dybala precisa de mais equilíbrio. Inter de Milão, Juventus, Torino e Udinese estão no G4, todos com 7 pontos cada. O Al Hilal não para com as boas contratações e agora acertou a chegada do brasileiro Marcos Leonardo, ex-Santos, e que está assinando pelas próximas 5 temporadas. O atacante está sendo comprado junto ao Benfica por aproximadamente 40 milhões de euros e inclusive ontem ele já passou pelos exames médicos e em breve deve ser apresentado oficialmente. Santos, que é o clube formador do atleta, vai receber uma grana por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA e isso dará uns 12 milhões de reais. Ainda sobre o Al Hilal, eles decidiram inscrever Neymar na Liga Saudita e por conta do limite de estrangeiros, quem acabou ficando fora foi o lateral Renan Lodge, é o que informou o jornal Al Riyadh. Com a chegada de João Cancelo na semana passada, o clube passou a ter 9 estrangeiros e a liga permite que somente 8 sejam inscritos na competição local. Aí você pode me perguntar, né, pô, mas o Marcos Leonardo chegando não vai ficar aí 10 estrangeiros? Sim, vão ficar 10, tá bom? Porém, o Marcos Leonardo vai ser inscrito nas 2 vagas de estrangeiros sub-21, ou seja, não afeta as outras 8 vagas, tá bom? Ele pode ser inscrito tranquilamente. Então, Renan Lodge ficou fora para a entrada do Neymar. A situação de Victor Osimhen ficou bem complicada no final de semana, pois a janela se fechou na Inglaterra e ele não conseguiu um acordo com o Chelsea, já que considerou os valores oferecidos bem baixos. No Napoli, ele perdeu o número 9, que foi para o Lukaku, e o clube ainda o afastou do elenco. Inclusive, também já o deixaram fora da lista dos inscritos para a Série A. Osimhen ganha cerca de 13 milhões de euros por temporada no clube italiano e não aceitava baixar nada desse valor para trocar de times. Como ele tornou público o desejo de ir embora do Napoli, o clube decidiu mantê-lo afastado até que ele vá embora. A janela de transferências na Arábia se fechou hoje e ele também não acertou a sua ida para lá. Tudo isso foi informado por Fabrício Romano e ele completou falando que por isso agora Osimhen ficará treinando separado do elenco até janeiro, que é quando se abre novamente a janela
janela de transferências. O Romano também confirmou aí que o relacionamento do Osimhen com o clube está totalmente quebrado, tá bom? O técnico Antônio Conte e o diretor esportivo do Napoli já confirmaram que a equipe não tem intenção nenhuma de reintegrar o Osimhen. Olha o que esse cara tá fazendo com a carreira dele, né? Há uns anos atrás aí, nas últimas temporadas, foi campeão italiano com o Napoli, vários times querendo contratá-lo, e agora, pouco tempo depois, ele já tá fazendo tudo isso na carreira dele, né? Não aceitou menos pra se transferir para o Chelsea, não conseguiu também se mudar para o mundo saudita e vai ficar afastado do Napoli até a janela de janeiro. Vamos ver quem é que vai aparecer de interessado em contratá-lo, tá bom? Na minha opinião, o Osimhen está acabando com a sua carreira. Vamos ver se ele vai conseguir recuperar isso ano que vem, porque vários clubes também ficam de olho nisso daí, tá? Querem evitar jogadores que dão problemas extracampo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.